Olá, nós vamos nesta terceira parte, né, de aulas desse curso falar sobre o que dizem realmente essas normas, né, o que são os principais, quais são os principais conteúdos, né, dessas normas operacionais. A primeira delas, né, foi logo na sequência da lei, né, ela surgiu em 91, por isso se chama NOB Operacional 91, que foi até 92, ela durou 2 anos, e basicamente ela tinha como função estabelecer como é que seriam os pagamentos, né, do serviço de saúde. Então vocês imaginem que a lei diz o seguinte: olha, agora, a partir de agora, o serviço de saúde vai acontecer no município. Bom, o município começou a dizer, olha, como é que eu recebo por isso? Então essa norma operacional básica, a primeira, ela estabeleceu as regras de pagamento. E foram basicamente duas regras estabelecidas, né? Por meio de convênios com os municípios e recursos por prestação ou produção de serviços. Então, se estabeleceu lá que as consultas valeriam um valor definido por uma regra, uma portaria do Ministério, haveria um limite, né, de procedimentos para os municípios e eles receberiam por isso, né? Então essa foi a principal decisão dessa primeira norma operacional. E o que se criou com isso foi um processo, né, que hoje a gente compreende que carregou falhas, né, que ele foi necessário na época, né, para chegar ao que temos hoje. Mas o que se criou nos municípios foi uma produção exagerada, né, para receber recursos, mais recursos, né? Então o SUS, que foi pensado para ser um sistema da saúde, começou no seu primeiro momento privilegiando a doença, porque quanto mais doentes os municípios tivessem, mais recursos eles receberiam. Então esse foi um equívoco, né, que a gente percebe hoje com bastante clareza dessa norma operacional. Logo na sequência, em 1993, a norma operacional que se criou, ela visava ter uma decisão que a gente chama de comando único, esclarecer mais o que significa o comando único no SUS, né? E isso, a partir dessa norma, se criou uma classificação para os municípios, né? Os municípios tinham que se classificar em três características, né, de serviço de saúde, né, que a gente chamava de incipiente, né, uma gestão incipiente para os municípios que tinham pouco serviço de saúde, quase só a atenção básica, né, a gestão parcial e a semiplena. Então, depois essa nomenclatura também mudou, mas era uma forma de dizer como é que o processo de comando único no SUS, né, para não haver duplo comando, né, o governo federal dizer uma coisa, o estado outra e o município outra. Não, se criou algumas regras para dizer, olha, dessa maneira todos estão caminhando na mesma direção e se tentou criar também alguns incentivos, né, de acordo com essa característica de cada município, digamos assim, o estágio de cada município, também se criaram alguns fatores de incentivo, recursos a mais para os municípios que estavam mais dispostos a investir em estrutura e atendimento. Depois desta norma, apareceu a NOB Operacional Básica de 1996, que justamente criou dois tipos, e aí essas regras de incipiente, semiplena, então estava gerando uma certa confusão nas pessoas. Então o governo diz, agora vamos criar dois tipos de gestão, né? A gestão da atenção básica e a gestão plena do sistema. Um município pode ter uma ou outra, ou as duas gestões. E a gestão básica são exatamente os municípios menores que faziam uma opção para fazer justamente os serviços de baixa complexidade, né? E os de gestão plena, normalmente municípios acima de 200 mil habitantes, eles assumiam o compromisso de ter hospitais, de fazer os serviços de maior complexidade.
Claro que cada um recebia conforme a gestão que ele dizia que queria ter no município. Eu quero lembrar que desde o início, desde a primeira norma operacional, todo esse processo construtivo do SUS, ele é por adesão dos municípios. O governo federal não podia obrigar em nenhum momento, né, o município a ter um formato de gestão desse ou daquele, né, modelo. Ele simplesmente ele podia oferecer incentivos e atrativos para o município, mas nunca impor, porque o pacto federativo, né, nós sabemos que aqui no país, né, nós temos os entes federados, né, governo federal, governo estadual, governos estaduais e governos municipais são entes federados e independentes entre si, né? Então o SUS não podia, o governo federal não podia obrigar os municípios, mas ele podia contar com a adesão. Então nesse processo de adesão dos municípios, eles procuraram se encaixar nessas duas modalidades que eu acabei de dizer. Foi a principal característica da norma operacional básica de 96. Tá? Então vamos só fazer uma pequena retrospectiva, né? Nós temos a norma operacional de 91, que a principal característica foi justamente dizer como é que seriam os pagamentos, né? Convênios e por prestação de serviço. Em 93, a norma operacional básica, ela tinha como característica dividir, estratificar as formas de gestão, né? E aí o comando único no SUS. E a norma 96, essa característica de limpar um pouco a confusão de regras estabelecidas nas duas normas anteriores e definindo claramente duas formas de gestão e os incentivos dessas duas formas de gestão. E aí, em 96, surgiu o que a gente tem hoje ainda, que é o piso de atenção básica, o PAB. Ele começou como um PAB fixo, né, e até hoje e depois que se criaram o que a gente chama de PAB variável, né? O PAB variável, ele paga um recurso a mais conforme a atividade de saúde que o município assume, né? Por exemplo, o PAB, o piso assistencial básico, ele é para as ações básicas de saúde, né? As ações da comunidade, né? A todos os postos de saúde, os insumos, e aquilo que o posto de saúde faz lá na comunidade. Aí o posto de saúde, ou a atenção básica, resolve fazer um serviço de odontologia, né? De oferecer serviços também voltados para o combate a algumas endemias, né? Hanseníase, tuberculose, né? E algumas ações complementares. Então, para isso, ele recebe o que chama de recursos a mais do piso variável, do PAB variável. Então, PAB fixo e PAB variável, conforme algumas características específicas que o governo tem feito, algumas alterações nesse PAB variável, no valor, no quantitativo. Hoje, por exemplo, não é só pelos serviços, mas também o território onde esse serviço é executado, né? Então, o PAB variável do SUS aqui no Sul é diferente do PAB variável que é para o Norte e tal, até porque pelos custos de executar certos serviços que existem, né? E depois nós tivemos um processo a partir de 96, da criação do PAB, um momento até 2002 de consolidação da norma operacional básica de 96, e com esse processo de gestão de atenção básica e plena do sistema. Então, muitos municípios começaram com uma adesão ao sistema básico, né? E aí ele se criou também alguns adendos, sem se tornar um município com a gestão plena, ele poderia ter algumas coisas da gestão plena. Então se criaram alguns serviços, um processo intermediário, né? E houve municípios que começaram com uma atenção plena e ao longo dos últimos, naqueles anos, naqueles 5, 6 anos, não conseguiram dar conta daquilo que tinham sido, dos serviços que tinham assumido e voltaram para a atenção básica, né? O que a gente aprendeu nesse processo todo? Que alguns municípios que fizeram um esforço grande para se estruturar, né,
até porque quem estava no sistema da atenção plena recebia um valor bastante considerável de recursos, então eles se estruturaram para ter hospitais, para prestar serviço, e se tornaram polos regionais, de referência regional. E atraíram muita gente dos municípios que não investiram, ou porque não tinham população suficiente, ou estrutura, uma série de razões, não se estruturaram para alguns serviços ambulatoriais hospitalares. E aí gerou o que a gente chama de concentração de serviços sem uma regra para pagamento de serviço. Então o município recebia dinheiro para fazer a atenção básica, fazia parte dessa ação, e o município que estava indo bem recebia os doentes do município vizinho sem receber recurso para isso, né? Se criou um movimento muito forte de ambulâncias, né? Muitos municípios, em vez de investir na atenção básica, investiram em compra de ambulâncias, né, para levar as pessoas, os doentes, para o município vizinho que estava melhor estruturado. Isso gerou um desequilíbrio, porque premiou o mau gestor, né, e castigou o bom gestor. O processo, então, começou a ficar bastante insustentável do ponto de vista de levar adiante o SUS, né. Isso, depois, com as normas que se seguiram, eu vou falar na próxima aula sobre o Pacto pela Saúde, que foi uma decisão a partir de 2002, 2003, que começou a ser construída, uma decisão, em 2006 começou a ser implementada, para regular um pouco mais essa forma de distribuição e gerenciamento tanto dos recursos quanto dos serviços de saúde.